Beleza, aí aceita todo mundo aí, pessoal. Vai aparecer a mensagem para vocês. E vamos começar então. Cadê? Quem que vai começar aí? Jaque ou Agnello? Primeiro que quiser começar a falar, abre aí o microfone, tá? Porque se fosse só aula, 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 a gente não teria essa parte de troca, talvez, de conversa. Mas lembra que a mentoria aqui também é um processo terapêutico. Então, o intuito é ouvir vocês também. Então, Agnello ou Jaque, abre aí o microfone e conta pra gente como é que foi essa semana cuidar da parte esquizoide de vocês. A Jaque abriu, mas ela sumiu. Posso começar? Pode começar, Jaque, por você. Sim. Primeira coisa, Jaque, o áudio tá bom? Posso? Oi? O áudio? O meu áudio tá bom essa semana? Porque na semana passada eu tava com aquele problema que tava baixo, ruído, etc. Como é que tá hoje? Tá melhor? Tá, não, tá bem melhor, certo? Mas próximo, inclusive, eu tô de fone por isso. Vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, só tá cortando um pouco. Mas vamos lá, Hum, conta pra mim como é que foi essa semana você cuidar da sua parte esquizoide. Bom, Você não, pelas você não tá você não tá aparecendo pra gente, você sabe, né? características ali, pontos, aparentemente bem. Espera aí, eu tô conversando com a garrafinha de água. Cadê você? É, Mas tá aberta a câmera. vocês também estão vendo uma garrafinha de água? Não, tudo bem, mas vocês estão vendo a garrafinha de água? Ah, e agora sim. Tá, eu virei. Agora sou eu? Sim, agora a gente tá conseguindo ver você. Você tá aí na tela? Me vendo aí também? Tá. Derrubou? Bom, pelas Espera características, só um né? minutinho, Jaque. Espera só um pouquinho. Entra aí também, Otávio. E pega um fone ali pra ele. Aí fica perfeito. Tem um fone ali. Pode falar, Jaque. Tem? Oi, tudo certo? Isso, pode falar. Conta aí como é que foi. Cuidar Tá. da parte esquizoide. É, bom, pelas características, estamos lá, citados e tal, aparentemente eu tô um pouco de esquizoide, né? Uhum. Mas as atividades foram muito tranquilas, com exceção da que a gente tem que ficar ali um pouco mais parada. Então, por exemplo, é, quando depois que tinha que eu vi lá o café filosófico, e aí precisava dar uma mirada e tal, me incomodou um pouco, eu fico muito agitada, então essa meditação me, deixa, me causa uma estranheza e tudo muito proveitoso. Eu gosto muito de desafios, dessas coisas, então foi tudo muito tranquilo. Tá cortando um pouco o áudio dela pra mim. Vocês estão conseguindo ouvir bem ela? Tá cortando também? Pra mim cortou um pouquinho o seu áudio. Mas eu entendi que você falou que você achou que tinha pouco, porque você não sentiu tanta diferença e tal. E o que mais incomodou foi ter que ficar parado, que foi o dia da Uhum, meditação, certo? certo. Agora vamos lá. Cadê o Agnello? Vamos ver se o Agnello aparece aí. Abre, por favor, aí, Agnello, o microfone e a sua imagem para a gente conversar um pouquinho como é que foi cuidar do episódio essa semana. E eu acredito que o Agnello tem mais episódio que todo mundo, pelo que eu percebi. Então vamos ver. Cadê ele aqui? Eu acho que ele nem tá. Quer ver? Foi pra caverna. Cadê o Agnello? Agnello, tá por aí?
Bom, não gosto tanto de aparecer que nem na gravação apareceu. Então tá, então vamos lá, que eu já falei com o Otávio, já perguntei para a Jaque, só vocês estão online, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui então, falando agora hoje sobre o traço de caráter oral, certo? Quando a gente lembra do... E me falem a todo momento se áudio e imagem estão bons, tá? Porque o intuito é que a gravação fique muito boa dessa vez. Hum. Qual? Isso? Tá. E aqui minimiza, né? Beleza. Perfeito. Então, o que acontece? Quando a gente pensa lá no filme do Divertidamente, se a gente for pensar no traço de caráter oral, então, lembrando, recapitulando aqui, o esquizoide era o medo, né? Ele era comprido, com os ossos bem evidentes, o olho esbugalhado. E pensando agora no traço de caráter oral, a gente pensa aí na tristeza, que inclusive é a principal atriz coadjuvante do filme. Se vocês não assistiram, até aconselho a assistir novamente, o Divertidamente. Mas fora a alegria e a própria menininha, claro, do filme, pensando nas emoções ali dentro da cabeça da menininha, a tristeza é a que mais aparece junto com a alegria. Elas fazem todo aquele tour e etc. Certo? Então, olhem aqui, vocês vão perceber que a tristeza ela é redondinha, fofinha, né? E até tem muitas vezes que ela tá até cansada, ela se derrete, ela tá sempre deprimida e tudo mais. Então, tudo isso são características da oralidade e a gente vai entender hoje o porquê. Então, vamos lá? Então, vamos falar sobre o momento, né, de mielinização e em que momento a gente está. Então, quando a gente pensou no traço de caráter esquizoide, a gente falou muito da questão do crânio, da cabeça. Então, tudo relacionado à cabeça, a gente está falando do esquizoide. Hoje a gente está falando do oral. Então, hoje a gente está falando da coluna cervical. Então, tirando termos técnicos, a gente está falando do pescoço. Então, qual é a parte que está sendo mielinizada nesse momento que está sendo formado o traço de caráter oral? É exatamente a cervical, o pescoço. Quando a gente for falar do psicopata, a gente vai ver que é a coluna dorsal ou torácica, que é exatamente onde estão as costelas agrupadas. Depois, quando a gente for falar sobre o traço de caráter masoquista, a gente vai estar falando da coluna lombar. E por último, quando a gente for falar do traço de caráter rígido, a gente vai estar falando das S, que é a parte sacral, coluna sacral, que é exatamente onde as vértebras não têm mobilidade, elas são grudadas umas nas outras, que é exatamente a pelve, certo? Está na parte da pelve. Então, hoje, que parte da coluna está sendo formada? Exatamente a coluna cervical, famoso pescoço. E aí, então, quanto mais vocês tenham interpretado inconscientemente que vocês passaram por um trauma de abandono, que é o principal trauma do oral, então percebam que existe uma diferença muito sutil entre o esquizoide e o oral. O esquizoide, o trauma dele era a rejeição. O trauma dele é o abandono. Qual que é a diferença que tem entre os dois? Você ir em um ambiente e se sentir rejeitado significa que você chegou nesse ambiente, né? E só de chegar lá, você não teve nenhum tipo de acolhimento. Você não se sentiu pertencente só de chegar, beleza? É diferente do trauma de abandono. Qual que é o trauma de abandono? Você chega no local, as pessoas te acolhem e depois elas te deixam de lado. Então é exatamente isso que fica gravado no oral. Ele tem a sensação de que, beleza, ele chegou, ele até foi acolhido, mas num segundo momento ele foi deixado de lado. E aí hoje a gente vai ver
que o traço de caráter oral também, ele é o único que é como se existissem dois traços dentro dele mesmo. Então, todos os outros traços, a gente tem esquizoide. É esquizoide e acabou. Quando a gente pensa no psicopata, é psicopata e acabou. Quando a gente pensa no masoquista, é masoquista e acabou. Quando a gente pensa no rígido, é rígido e acabou. Agora, o oral é o único que é como se tivesse um traço a mais. Então, fora os 5 traços, na verdade, então é como se a gente tivesse 6 traços. Por quê? Porque o oral ele pode ser o oral da falta ou o oral do excesso. O que que significa isso? Eu vou passar aqui para o próximo slide para vocês terem uma noção melhor. Então, em que momento é formado o traço de caráter oral? Exatamente a partir do momento que o traço de caráter esquizoide para de ser formado, que é o quê? Nos 3 primeiros meses. Então, você pega ali o esquizoide, ele é formado durante toda a gestação, mais em média ali os 3 primeiros meses, e aí começa a ser formado o oral. Então, os traços eles vão se encaixando na sequência cronológica como se fosse um trenzinho mesmo. Então, para de formar o esquizoide, começa a se formar o oral. E em que momento isso acontece? Exatamente no primeiro ano de vida. Então, o primeiro ano de vida inteiro da criança vai ser o tempo, o período de formação do traço de caráter oral, que é exatamente o momento que está acontecendo a amamentação e logo em seguida começa a acontecer, em teoria, o desmame. É claro que hoje em dia tem criança aí que às vezes a gente vê que fica mamando até os 4, 5 anos, né? Mas pelo que eu sei, isso não é correto, né, Otávio? Não é muito bom para o peito da mãe, inclusive, né? Para a criança também não. Certo? A gente está aqui com o Otávio, que é médico, e pelo que eu sabia, assim, de senso comum, eu já tinha uma informação de que não é aconselhável, e realmente não é, certo? Aí o que acontece? Vamos pegar aqui, ó. A gente tem o trauma a dor, né, do oral. Ele se sentiu abandonado. Só que a gente vai fazer uma correção aqui nesse slide, né? Que é ou ele se sentiu abandonado, ou ele se sentiu extremamente acolhido, que é o oral do excesso. Então, o oral é o único que tem duas vias que pode ter acontecido com ele. Ou ele chorava, porque como é que o oral se expressa para pedir o que ele precisa? Através do choro. A gente está falando de um bebê que não sabe nem falar. As crianças elas começam a falar com 9, 10, 11 meses, elas começam a falar as primeiras palavras e tem criança que fala primeiro e anda depois. Tem criança que primeiro começa a andar e depois começa a falar, né? Mas a única forma que o oral tem para se expressar, em teoria, é através do choro. Se quando ele chorava, e toda vez que ele chorava, a mãe ia lá e dava chupeta, trocava a fralda, fazia carinho, via se não era a roupinha que estava pinicando, tentava fazer de tudo para a criança parar de chorar, ele vai se tornando o oral do excesso. Ou seja, quando ele se tornar adulto, naturalmente ele vai ter uma aparência arredondada e fofinha e cheia, porque ele é o excesso, ele está totalmente preenchido. Então ele é um grande balão totalmente preenchido, beleza? Quando a gente pensa no oral da falta, é a mesma situação, só que por algum motivo, quando você chorava, a sua mãe, ela demorava para ir até você, ou quando ela ia, ela não entregava aquilo que você estava pedindo. Ou seja, você chorava porque você estava com a fralda suja e ela ia lá e te dava leite, certo? E aí você sente que você não está sendo preenchido, então você vira o oral da falta. E como que é o corpo do oral da falta? Ele é, em teoria, parecido com o do esquizoide, que é o que? É um ser magro, mas não é o magro que dá a impressão que ele vai quebrar. Mesmo sendo magro, ele é um magro fofinho. Ele tem carninha para você apertar. Então a gente tem que tomar cuidado quando você vai dar pontuação para oralidade ou esquizoidia, para não confundir. Mas apesar que é bem fácil vocês perceberem quando é esquizoide, porque esquizoide é o ossudo, pontudo, magricelão. E o oral da falta, apesar de ele ser magro,
ele tem carninha para apertar. Ele é como se fosse o gordinho que perdeu peso e murchou. Ele tem sustância ali, certo? Então, esse é o oral da falta. E o oral do excesso já seria o, entre aspas, cheinho, gordinho. Beleza? E aí, o que o oral, então, ele acaba trazendo de recurso? Lembra que a única forma que o oral tinha para se comunicar com o mundo era através do choro. Então, ele vai desenvolvendo vários tipos de choro para tentar se comunicar com a mãe. E a mãe, por estar cuidando ali tão fortemente daquela criança, ela acaba até mesmo conseguindo interpretar qual que é cada um dos choros. Então ela sabe que vai choro com solucinho no final, ela fala assim: "Ah, esse daqui é o chorinho dele de quando ele tá sujo. Esse daqui é o chorinho dele de quando ele quer comer. Esse aqui é o chorinho dele de quando ele quer que corte a etiqueta da roupa. Esse aqui, por quê? Porque a única forma que o oral tinha para se comunicar é o choro. E inconscientemente ele vai percebendo isso, então ele vai fazendo chorinhos diferentes para cada uma das necessidades que ele tem. Então, quando uma pessoa é oral, ela naturalmente tem uma tendência a ser mais o que? Extrovertida, para fora. Então lembra que o esquizoide era para dentro, introspectivo, introvertido. O oral é o oposto. Ele é extrovertido, ele é para fora. Pode perceber que num churrasco, geralmente quem é que quer fazer as piadas e parecer engraçadão? O gordinho do churrasco. É ou não é? Vocês podem perceber isso. Por quê? Mesmo porque isso é até uma questão, infelizmente, da sociedade cultural. Porque em teoria, o gordinho, ele é menos requisitado, ele vai ser menos desejado do que quem é mais magrinho e etc. Então, até inconscientemente, já que eu não sou atraente, eu vou ser pelo menos engraçado, certo? É mais ou menos isso. Então, o oral, ele é a expressão. E olha só, novamente também tem um contraponto em relação ao esquizoide. Qual é esse segundo contraponto? O esquizoide, ele é totalmente racional. O oral é totalmente emocional. E o oral, ele é o mais sensível de todos. Então pode perceber que, em teoria, o gordinho, o fofinho, ele chora com facilidade. Luiz, estou percebendo que eu sou oral e tenho dificuldade de chorar. Exatamente, você está começando a perceber que o seu oral está na dor. É simples assim, beleza? E então, olha só, o esquizoide, você tem até medo de abraçar ele, e nem tem como, às vezes, você abraçar, porque ele é tanta quina, né? E é só osso que você fala, se eu abraçar, eu vou quebrar, certo? O oral, não. O oral, você olha para ele e você fala, não, vem aqui, dá um abraço, gordinho, né? Você tem vontade de abraçar ele, mesmo porque ele já foi todo projetado para sua mão encaixar, e você encaixar nele, porque ele já é um grande travesseiro, um grande edredom enroladinho ali, fofinho, para ser acolhido. Então, é totalmente diferente do esquizoide. Qual é a única semelhança forte que a gente vai ter entre esquizoide e oral? Ambos não têm energia para fazer as coisas, eles precisam que outras pessoas façam. Porque em nenhum momento aqui a gente falou no desenvolvimento das pernas, do tono muscular das pernas, do fazer. E lembrando que, como o corpo é uma manifestação do inconsciente, então, se no corpo não tem pernas, no seu comportamento no dia a dia você também não vai ter pernas. Então, sempre vai dar a sensação de que você não consegue fazer sozinho. Você precisa fazer com uma equipe ou você precisa delegar, mas você sozinho não consegue fazer, porque o oral, assim como o esquizoide, não tem perna. Então, qual é a única característica predominante assim forte entre oral e esquizoide? Ambos não têm pernas para fazer as coisas. E quais são as características diferentes? Bom, o esquizoide é racional e o oral é emocional, e o esquizoide, ele é totalmente introvertido, introspectivo, ele é para dentro, e o oral é extrovertido, ele é para fora. Então, o oral gosta de aparecer? Sim. Dificilmente você vai ver um gordinho, um fofinho, querendo ficar ali no canto dele, se ele for redondinho. Porque se ele for quadradinho, que tem
o gordinho, que parece uma caixa. Esse gordinho que parece uma caixa é o gordinho que vai querer ficar no canto dele, porque ele é mais masoquista. E o masoquista também é introvertido, ele também é para dentro. E lembrando que o masoquista também, tem muita gente que é masoquista e não necessariamente é fofinho. Tem uma tendência a ser fofinho. Por quê? Porque o masoquista, assim como o oral, ele é das emoções. Os outros traços são racionais. Mas tanto o oral quanto o masoquista são das emoções. E quando uma pessoa ela está desestabilizada emocionalmente, se você não usa nenhum tipo de cigarro, nicotina, maconha, drogas, bebida, todo mundo tem uma válvula de escape natural, que é a comida. Então você vai querer comprar um chocolate ou comer uma coisa gordurosa, aceitem aí. Oxe, ficou tudo branco. Tem uns avisos do Zoom ali. Será que entrou mais gente? Não. Vamos continuar. Conseguindo ouvir bem, Jaque? Como é que tá aí o áudio? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá Tá tudo. bom, tá limpo, não tá travando. Tá, e a imagem também tá boa, né? Aham, Tá bom. também tá boa. Espera só um minutinho. Deixa eu pegar aqui os slides. Beleza. Só que aí, cadê pra eu... Ah, beleza. Certo? Então, até aqui. Alguma dúvida? Jaque, Otávio, alguma dúvida? Não? Tá. Então, o que que essa pessoa ela vai Não, poder... só identificações mesmo. Aham. Quanto oral você acha que você é? Se fosse falar de 0 a 10, sem olhar ainda seu rosto, etc, etc, etc. Bastante, acho que, sei lá, 8, 9. 8 ou 9? Tá. Bom, olha só, o que que essa pessoa ela vai mais querer fazer no dia a dia dela Uhum. e também receber das pessoas? Abraço, carinho, afeto, acolhimento, certo? Você se vê muito assim também? Certo? Mas você tá mais para oral da falta. Então você ainda vai ser mais. Bom, é que os dois é carente, na verdade. Que o oral do excesso, ele sempre se remete ao tempo, quando era bem pequeno, tá isso no inconsciente dele, que ele tinha tudo. E agora ele não tem, ele tá querendo. E o da falta já é o da falta por natureza. Né? E ele nunca teve que até hoje. Né? Então é isso. Beleza? Oi? O Otávio tá falando que ele não foi amamentado. Então, você imagina o nível de carência desse ser, certo? Agora, olha só, a gente está falando de oral, e nesse momento, como a gente está falando também do peito, é o momento de exploração do ponto de vista oral. Então, tudo que tem a ver com coisas de para a boca, o oral vai querer. E aí é que entra os vícios. O traço de caráter que se torna viciado, seja em qualquer tipo de droga, porque as drogas geralmente elas vão em direção à boca. O cigarro, o charuto, a maconha, a bebida, elas vão tudo em direção à boca, certo? Mas mesmo uma droga que não vai em direção à boca, como ela faz você ir para sensações, ela tem muito a ver com o oral. Aí é claro que aí também tem um processo do esquizoide da mão, porque o esquizoide ele quer fugir da realidade. E aí, então, eles dão as mãos juntos e os dois vão para o limbo, usando entorpecentes. Mas quem abre a porta, quem, tipo, fala, não, vamos experimentar isso, é a sensação. E quem toma conta das sensações é o oral. Então, o esquizoide depois ele pode até viciar junto com o oral, mas quem dá o gatilho, com certeza, é o oral. Então, quando a gente pensa em vícios,
Se a pessoa, por exemplo, vem para uma sessão, vocês estão fazendo mentoria, mas vamos supor uma sessão individual, que tenham contratado a gente para fazer um processo de mentoria individual. E ela fala, ó, a questão pontual que eu quero trabalhar, é claro que eu já estou, sei lá, tomando medicação, indo no psiquiatra, estou com meu psicólogo, mas a questão que eu quero trabalhar ainda com a mentoria aqui individual é o meu vício. Você já sabe que o traço de caráter que está na dor, já pode anotar lá, é o oral, beleza? Então, olha só, ele quer um exemplo clássico, né, de alguém que é oral. A gente já tinha até citado mais ou menos por cima, que é o Jô Soares, certo? Tá fechado seu microfone, Jaque. A gente não tá ouvindo o que você está falando. Tem que abrir o microfone. Fala aí. Eu tô falando pra mim, na verdade. Eu não tô... Ah, tá. Então, o que acontece? O Jô, quando ele ia fazer a entrevista, a primeira coisa que ele fazia, não sei se vocês percebem, é que ele ficava já quase derretido em cima da pessoa. Ele já ficava, tipo, inclinado. Eu quase caí. Ele já ficava, tipo, totalmente inclinado. Aí você pode falar assim, bom, mas o Jô tá usando óculos ali e tal. Beleza. O Jô também tem traço de esquizoidia. Todo mundo tem os cinco. Então, se o Jô usar óculos, ele tem que ganhar ponto de esquizoidia nos olhos. E tá tudo bem. Só que se a gente fosse pensar, ele é um grande bebê gigante. Então, ele vai ganhar muito ponto de oral. Depois a gente pode pegar ele e fazer uma análise por cima dele. Mas o Jô é muito oral. E ponto. Não é? É óbvio, olha lá. O oral, ele é um bebê gigante, certo? E aí o Jô, ele já ficava meio derretido em cima da pessoa e ele sempre tinha que ter a questão do toque e do contato. Então, ele figurava no antebraço da pessoa, naturalmente. Era uma coisa natural, certo? Então, comecem a pensar também agora do ponto de vista amoroso, certo? Tem muito casal que é de gordinho. Por quê? Porque eles se dão bem. Um quer carinho, o outro quer carinho também, eles se dão carinho e mundo perfeito, certo? Agora imagina um esquizoide, um cara com muita esquizoidia casado com uma oral. Como é que vai ser a vida deles? Em teoria, provavelmente um inferno. Em teoria, não vamos ser 100% deterministas. Mas por que em teoria vai ser um inferno? Porque o oral vai querer ficar grudado, agarrado, querendo todo momento carinho, etc. E o esquizoide vai querer o quê? Paz, sossego. Ele não vai querer uma pessoa incomodando, certo? Agora, olha que louco. Se a gente pegar um psicopata com um oral, vai dar certo. Porque o oral, ele é extremamente sensível e ele tem uma tendência a obedecer e etc. E o psicopata quer o quê? Ele quer manipular e comandar. Então começa a dar match entre determinados traços, certo? E outros não. É, dois esquizoides, eles podem se dar bem ou podem se dar muito mal. Por quê? Se os dois ficam de boa em estar no mundo da lua, beleza. Agora, se um fica no mundo da lua, mas você não é 100% esquizoide, aí você começa a sentir falta também. Às vezes do abraço e tal. Só que aí, imagina a loucura. Os dois têm pico de esquizoidia. E ainda vão pensar numa mulher esquizoide, que além da esquizoidia, ela tem hormônios. Certo? Então você nunca vai saber quando ela quer ficar sozinha e quando ela não quer ficar sozinha. Aí, às vezes, o dia que o outro quer ficar sozinho não é o dia que o outro quer ficar. Aí um dia o outro quer sair, só que aí o dia do outro ficar sozinho. E a maior parte do tempo eles querem ficar o quê? Sozinho. Então, né? Eu, às vezes, fico imaginando como deve ser uma relação sexual de dois esquizoides. Deve ser um negócio com dois picão, assim, de esquizoide, certo? Eu não sei, deve ser um negócio sem contato pelo USB, download, telepático, né? Eles transam, sei lá, pois é, filosofando, né? Mas é isso. Então, novamente, ele tem pouca energia no corpo, toda a energia que ele tem escorre com facilidade. Então, assim, o oral, ele pode se machucar feiamente? Pode. Por quê? Porque ele vai querer abraçar, vai querer doar, vai querer dar abraço. E será que as pessoas vão retribuir? Talvez não. Então, ele facilmente pode se machucar. Quais são os recursos dele? Muita sensibilidade, acolhimento, comunicação, contato e calor humano.
E isso é recurso? Depende, porque dependendo se a pessoa não gosta de toque, carinho, afeto, vai ser um inferno, que é o caso do esquizoide, certo? O psicopata, ele é muito louco, por quê? Porque ele quer quando ele precisa, ele manipula para ter, e aí depois, de um determinado momento, ele pega o esquizoide dele e fala, meu, sai daqui, já tá me enchendo o saco. Porque ele é psicopata, certo? É, o masoquista vai gostar do oral, porque ele tem a questão emocional também para ser acolhida, né? E o rígido, ele vai gostar de ser idolatrado pelo oral, né? Porque o oral, ele vai estar lá com todo, o rígido vai estar lá com todas as curvas, etc. E o oral vai estar lá para paparicar ele. O rígido adora ouvir que ele é perfeito e que ele tá lindo e etc, né? Como é que então a gente estimula o oral? Importando com o que ele está sentindo e oferecendo acolhimento, certo? O que que a gente não pode esperar do oral? Objetividade, razão, silêncio e limites. Então ele é no limits. O oral, quando você está ali beijando ele ou você está com ele vai querer dar aquelas mordinhas, né? Vai querer um pedacinho para ele, certo? Porque ele gosta desse tipo de coisa, né? De arrancar um pedaço, de deixar a marca dele. Tá tudo bem, Otávio? Então tá bom. É importante. O que ele sente é importante, né? Mesmo quando ele não consegue explicar. Então é normal você ver o oral chorando lá, soluçando e falar: o que que tá acontecendo? Ele, eu sei. Mas ele tá lá chorando, certo? Porque às vezes nem o que ele tá sentindo ele sabe explicar o que que tá acontecendo. Extremamente sensitivo, sensibilidade, né? Então, olha lá, como que é a energia do oral? Então, a energia do esquizoide, vocês lembram lá do boneco? Toda energia sobe tudo para aquela cabeça gigante. E a energia do oral, energia vindo de tudo quanto é lado. Olha para onde vai muita energia? Para o coração, certo? Extremamente afetuoso, etc. E para onde sai toda essa energia? E entra também muita dessa energia pela boca, né? Então, é a questão da comunicação, etc. E também de ficar colocando coisa na boca, beliscar, comer, etc. Então ele quer ficar grudado, ganhar ou dar colo. Lembra? É o que eu falei. Ele tem uma certa reciprocidade. Ele não quer só receber, ele também quer a todo momento dar. Energia no corpo. Pouca energia no corpo e toda a energia dele escorre com facilidade. E ele não tem força nas pernas. Olha lá a perninha dele também, como é fraquinha. Certo? O que a gente vai esperar dele? Muita sensibilidade, acolhimento, contato e calor humano. O que a gente não pode esperar, então, novamente? Objetividade, razão, silêncio e limite. O que é essa questão do limite? É que ele não tem limite, ele vai querer ficar abraçando, ele vai querer ficar mordendo. Aí você vai falar, mano, você tá me machucando, entende? Mas ele é sem limite nesse sentido. Como a gente estimula? Importando-se com o que ele está sentindo e oferecendo colo, acolhimento. E o que ele sente é importante mesmo quando nem ele consegue explicar, beleza? É a mesma coisa que estava ali no outro slide. E agora a gente vai começar a ver o quanto vocês são oral. Então, olha só, pega a anotação da aula anterior e faz de conta que só existe dois traços no corpo. Só existe dois traços no corpo. Um traço é o esquizoide e o outro traço é o oral. Então, você tem 10 pontos para dar para você mesmo. O quanto a sua cabeça é esquizoide. Vocês lembram as características do esquizoide? Então, coloca lá. Eu acho que se for comparar só entre esquizoide e oral, a minha cabeça eu daria 6 pontos para esquizoide e 4, por exemplo, para oral. Então, o quanto vocês colocariam se você tivesse 10 pontos e os únicos dois traços, então faz de conta que nesse momento não existe psicopata, não existe masoquista, nem rígido. Porque toda semana vocês vão cada vez diluir mais esses pontos até chegar no 5. Eu quero saber, se a sua cabeça só fosse entre esquizoide e oral, o quão ela é esquizoide e o quão ela é oral? Distribui aí. Olha só. Formato da cabeça oral. É arredondada por curvas redondas, tem redondinho, né? Na bochecha e no queixo, com a maçã do rosto cheia e bochecha fofinha. Sensação de um grande bebê grandão. Esse é o rosto do oral. Expressão, mais jovem do que a idade. Então pode perceber isso. O gordinho, certo? Fofinho, ele sempre vai parecer mais novo, certo? Assim como
o japonês e o preto também, né? Isso me fez lembrar, inclusive no curso, na formação, tem uma aula, se eu não me engano, específica para analisar japonês. Porque, é sério, porque, né, aí fala, todo japonês é igual, não sei o quê, aí tem uma piada ótima para isso, que é, tinha o japonês lá e ele falou pro mestre dele, Mestre Pingling, por que todos os japoneses são iguais? Aí ele falou, Tao Long, não são todos os japoneses iguais. E eu não sou o mestre Pingling. E aí ele falou assim, muito obrigado pelo conhecimento, mestre Tao Long, mas eu também não sou o Kanchon, né? Então ninguém sabia quem era ninguém, certo? Mas é muito parecido mesmo, mas se você olhar o formato do rosto, etc., vai mudar. E lembra-se que a gente não analisa só o formato, a gente analisa também, de um ponto de vista expandido, a sensação e a expressão que aquele olho, aquela cabeça, etc., nos transmite. Beleza? Formato do olho. Os olhos são pequenos, pode ter pálpebras ou linhas de linha da água caídas. Olhar que se conecta e mostra tristeza e vazio. Então é um olhar que conecta, mas o que que ele transmite? Tristeza e vazio. Sensação que se conecta com você com inocência e como se a pessoa falasse com o olhar. Então, quando a gente pensa no olhar, lembra do gatinho, gato de botas lá do Shrek? É aquele olhar que a gente tem que gravar na nossa cabeça. Aquele olhar brilhante que está te pedindo alguma coisa, certo? Expressão. Tem expressão de tristeza e de vazio. Beleza? Vamos continuar aqui. E aí coloque aí o quanto seu olho é esquizoide e oral. Se só pudesse dar essas duas notas, a gente está montando a tabela aos poucos. O quanto seu olho é oral. E agora a boca. Olha só. Se no esquizoide os lábios eram finos, sem vida e pálidos, como é que é o olho a boca do oral? O oposto. Olha lá. Grande com lábios volumosos, grossos e rosados. Pode ter um biquinho de aspecto infantil. Então tem aquele biquinho do bebê, que é quase um triângulozinho assim, que é a boquinha do bebê. Boca grande, em que o sorriso mostra todos os dentes e a gengiva fica aparente, certo? Porque quanto mais a boca dele aparecer, é melhor. Sensação de choro, de querer mamar. E a expressão de que quer mamar tende a ficar com a boca entreaberta com o formato de O. Então, geralmente, quando o oral está em repouso ou quando o esquizoide dele entra em cena, aí ele fica com a boca aberta, assim, meio que no formato de bico. Então, o esquizoide vai dar um rolê, ele desconecta ali, certo? E aí, como é que ele fica lá no mundo da lua? Porque vamos supor que os dois picos da pessoa sejam oral com esquizoide. Existe. Existe os picos em tudo. Ah, e outra coisa que é importante falar aqui. O brasileiro, principalmente as mulheres, tem uma tendência muito grande à oralidade. Oral com rígida é o que a gente mais encontra no Brasil. Deve ser por causa da criação, ou sei lá. Mas isso é um dado importante. Certo? E os homens também têm uma tendência muito grande a ser oral com rígido. Deve ser por causa da nossa cultura latina, criação, etc. Certo? Tronco. Arredondado, ombros, tronco, braço e antebraço macio e arredondado. Com um buraco no peito do excesso e da falta. Não, só da falta. O oral da falta tem um buraco no peito. Você olha para o peito dele, tem o externo dele. Esse buraco no peito é o que? É o externo. Você vê o externo afundado. Sabe o osso externo? Que protege aqui a caixa torácica, certo? Inclusive, esse osso aqui é o mais maciço de todos, porque é para proteger o coração, porque a gente aprende na escola que o coração está do lado esquerdo. Mas, na verdade, o coração está praticamente no meio, levemente deslocado para a esquerda. E é por isso que aqui é totalmente rígido. Não tem furinho. Nas costelas aqui tem furinho. E aí você vê o externo afundado. Então, se você passar a mão aqui e você vê o externo mais afundado, é uma característica de oralidade da falta. Beleza? Ombro que desce ou cai. Por que ombro que desce ou cai? Porque lembra que ele é todo gelatinoso, escorregadio, caindo energia. Podendo ser com formato mais cheinho, excesso, ou magro, da falta. Olha lá. É o que eu falei. É o único traço que às vezes a gente pode
dá uma confundida porque ele se divide em dois. Nenhum outro traço se divide em dois, só esse. Sensação, dá vontade de abraçar, presença de energia escorrida, expressão, que quer ser cuidado, ganhar carinho e atenção. Ou seja, é como se o próprio corpo estivesse te pedindo um abraço. Da mesma forma que o esquizoide parece que ele está evitando querer receber um abraço, o oral ele está pedindo para receber um abraço. E o quadril do oral, aspecto arredondado, macio e molinho, pode ser volumoso ou mais murchinho, e com volume só embaixo. Então, o bumbum do oral, ele é grande, mas o volume dele é maior embaixo, por quê? Porque é um bumbum escorrido. Qual é o bumbum grande e que dá vontade de apertar? Certo? Como é que vai ser o bumbum do esquizoide? Tripa seca, só o osso. Como é que vai ser o bumbum do psicopata? Um verdadeiro triângulo. Você vê uma carninha em cima e depois parece que tem menos carninha embaixo. Como é que vai ser o bumbum do masoquista? Uma caixa de som quadrado, certo? Sensação de energia escorrida e a expressão também de energia escorrida. Então, o bumbum do oral, ele é gordinho, fofinho, pode até dar uma vontadinha de apertar, mas não dá tanta vontade de apertar quanto o bumbum do rígido. Porque o bumbum do rígido, além de ele ser volumoso, ele é durinho e tem uma outra característica, empinado. Porque ele tem tônus para segurar toda aquela energia, certo? Lembra que o rígido é aquele que mesmo sem malhar, parece que ele já nasce com os gominhos, ele já nasce fortinho, né? O oral já não, ele tem o bumbum volumoso, mas é meio caído, meio para baixo. Beleza? Vamos pro próximo. Só falta agora as pernas. Então, como é que são as pernas? Elas são cheinhas e macias, arredondadas ou roliças, podendo ser curtas, certo? Joelhos voltados para dentro, fazendo formato de X. Então, qual é uma das coisas que a gente mais olha que uma pessoa tem oralidade? É o joelho dele é para dentro. Como é que era o joelho do esquizoide? Uma hiperextensão. Então parece que o joelho, parece que a perna está até encaixada ao contrário. Dá vontade de você desmontar o bonequinho e falar, não era assim que era? Porque o joelho dele fica hiperestendido para trás. E o joelho do oral, você vê a perna fechadinha aqui. Por quê? Como é que um bebê começa a se equilibrar para quando o pai está segurando ali para ele dar os primeiros passinhos? Com os pezinhos para dentro. E a gente está falando da época que você era um grande bebezão. Por isso que a única forma de ficar equilibrado com toda aquela gordura, porque o bebê ele é pura gordura, né? É com aquela base um pouco mais para dentro, certo? Sensação, não demonstra força, mesmo sendo uma perna grande ou roliça, é uma perna fraca, beleza? E a expressão são pernas grandes, mas sem força, não aguentou o peso do corpo e o joelho cedeu, certo? Então é tanto peso que a única, como eu falei, a única forma de você conseguir um pouco de equilíbrio é o joelho fechando. Então, se você ficar de pé e perceber que seu joelho é para dentro, você vai colocar ponto de oralidade. Aí vamos supor que você percebe que seu joelho, além de para dentro, quando você vira de lado, ele é hiperestendido. Não tem problema nenhum, você é esquizoide, por você é tudo, por isso que vocês estão aprendendo a dar os pontos, beleza? E observem nessa semana de vocês, se vocês já conseguem identificar no dia a dia de vocês, quem vocês acham que é mais esquizoide, quem vocês acham que é mais oral, certo? Vocês têm pai, mãe, irmão, cliente, paciente, e aí vocês vão perceber naturalmente, você vai atender um paciente, aí você vai falar, esse aqui não pode, médico não pode dar braço também, né? Pode? Então você vai falar que eu sei que psicólogo é aconselhado a não dar, inclusive a nem usar perfume para atender, né? Mas então aí você vai saber se esse paciente você pode levantar e dar um abraço, o outro você vai falar, esse daqui eu só dou a mão. Por quê? Porque você já vai ver naturalmente que ele é mais esquizoide, mais oral e etc. Beleza? Então agora a gente vai fazer uma pausa aí para vocês tomarem uma água, etc., irem ao banheiro. Vamos colocar aqui no fundo uma música oral para vocês refletirem enquanto vocês fazem essa pausa aí de 5 minutinhos. E a gente volta e antes de começar
os exercícios práticos de flexibilização de couraça para o oral, a gente vai ver se vocês têm alguma dúvida, se caiu alguma ficha. O quanto vocês deram aí, eu quero saber as notas de vocês. Primeiro vamos ouvir as músicas. E se vocês tiverem percebido lá no grupo, eu já coloquei a primeira tarefa para oral, que é o quê? Lembra que ele tem que ser preenchido, então, e nas sensações. Então, a gente precisa de uma alta descarga de dopamina. Então, era uma coisa gordurosa ou cheia de açúcar que vocês gostam muito. Podia ser batata frita, chocolate, etc. Certo? Mas, Luiz, a gente está falando de saúde. Você é um profissional da área da saúde. Você está me aconselhando a comer, né, gordura, etc. Eu não estou falando para você fazer isso todo dia. Eu estou falando para você fazer hoje. Mas, se você tiver oralidade, naturalmente você vai ter uma tendência maior a ter que explorar sabores, ficar nas sensações. Então, você vai ter que fazer receitas, etc., que te despertem sabores ou que complemente lá o açúcar, você vai ter que adoçar, por quê? Porque você precisa disso. E se você não der, o seu oral vai para dor. É só isso que a gente está aprendendo, beleza? Mas se você tem uma alimentação saudável, 6, 5 dias da semana, você 2 dias, um dia comer algo que seu organismo, né, não vai segurar tão bem, os outros dias eles compensam, pode ficar tranquilo. Beleza? Vamos colocar a música aqui. Vocês já também agora tem os playlists. A gente montou os playlists dos 5 traços. Vocês estão lá com o playlist do Esquizoide. A gente pretende, com o tempo, colocar mais músicas nessas bibliotecas. Então, vocês já têm o playlist do Esquizoide. E agora vocês têm a Semana do Oral. Tem uma playlist lá também já com 3 músicas. Beleza? Então é isso aí. Vamos colocar a música aqui. Vou tirar aqui o meu microfone. Alexa, volume 8. Alexa, tocar sozinho Caetano Veloso. Tocando sozinho, ao vivo, de Caetano Veloso, no Amazon Music. Bom, quando ele vai falar, imaginando nós dois, você pode falar, não, mas isso daí é episódio, beleza. Quem compôs não é 100% rural. Mas estamos falando aqui sobre o tipo. Então, o tipo da música é oralidade. É, o começo. Então, se a gente conseguir, já vamos falar disso. Quem está falando é o episódio dele. Aí agora já estou começando a falar da apresentação. E você não cola. A carência seria episódio. E oral da saúde. Tem uma carência. Quando ele fala fala para você na cozinha, a gente já poderia pensar que é uma pequena fala do maluquinho. Aí agora já fica oral de novo. Você me engana hoje, está onde está você? A gente gosta, é claro que a gente busca.
Alexa, cancelar. Então, vamos lá. Só vou fazer essa primeira pergunta aqui para você, Otávio. A gente colocar o microfone para conversar já. E aí? Tipo, se fosse dividir quantos por cento, olhando já esses dois traços, quantos por cento você acha que você é esquizoide, quantos por cento você acha que você é oral? 90% oral. E ficou alguma dúvida? Quer perguntar uma coisa? Ficou claro? Certeza? Você conhece outras pessoas orais ou esquizoides no seu dia a dia? Pai, mãe, pessoas próximas? Como é que você vê o alimento? Mais oral, mais esquizoide? Certo. E mais? E pessoas próximas? Pai, mãe, pessoas. Ela é mais esquizoide. Oral? Então, seu pai, então, ele é mais afetuoso, sua mãe é mais um dela. Beleza? Então, se você está me falando que você é muito oral, e eu gostaria muito de ter conversado isso com o Agnello, porque ele é tão estudante assim, queria saber como é que foi, ele nem apareceu. Episódio, inclusive, se ele se sabotou e não fez. Se sabotou e não fez? Então, porque provavelmente, além de ser esquizoide, está na dor, certo? Por isso que a aula que vem, vamos fazer um conteúdo extra, provavelmente, sobre autossabotagem, né? Ainda mais porque o psicopata é aquele que faz todo mundo junto ir para fossa. Ele tem esse poder. Quando o psicopata tá na dor, é péssimo. Quando ele tá no recurso, é uma maravilha. E como ele não lidera só do mundo de fora. Ele lidera também dentro da cabeça. Lembrem no filme o quanto a alegria ela fazia todo mundo fazer tudo o que ela queria, certo? Então ela lidera os outros traços dentro da sua própria cabeça também. Então, se o psicopata tá bem, todos os outros traços estão sendo bem liderados. Se ele tá mal, ferrou. Ele vai convencendo um a um de que o mundo é inferno, tudo ruim, e aí ele vai levando um a um para dor, né? Mas vamos lá, Jaque, conta para mim, se você fosse fazer as suas pontuações, quanto que você acha por cento que você é esquizoide, o quanto por cento você acha que você é oral, se só existisse esses dois traços. Eu acho que 90% oral e 10% esquizoide. Pela, de todos os tópicos, assim, tipo, tem dois só de oral e o resto, dois de esquizoide e o resto tudo oral, muito alto. Certo. Ela falou, você tá conseguindo ouvir aí? Não, né? Ela falou assim que, na opinião dela, 90% oral e 10% esquizoide se existir só esses dois traços, certo? E você ficou com alguma dúvida do conteúdo teórico aqui, de tudo que a gente falou, alguma coisa que bateu aí, que você falou, meu Deus, Já? aí que cortou. A internet aqui tá boa. Fala aí de novo, vamos ver. Não, não, tem muita coisa. Na verdade, o física, emocional, tá me ouvindo? Tô, só que eu acho que a sua mãe tá respondendo pra você também. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Ela não tá aqui. Não? Tem alguém respondendo junto? Então tá bom. Então,
físico, emocional, você se É, acha muito eu oral. acho que rola muita identificação. Beleza. Então, essa semana, né, você falou também 90%, né? E aí até a questão, e aí até a questão 90%. E até a questão das pernas, eu desde pequena me chamavam de Garrincha. E aí quando você falou das pernas em X, eu falei, tá explicado? Ela falou que desde pequena chamavam ela de Garrincha, porque a perna dela é para dentro, em X. E ela falou, não é possível, até isso é característica de oral e tal, certo? Então, sua mãe, seu irmão, é mais esquizoide ou mais oral? Travou. Se for dentro desses dois traços, mais orais. Os dois são mais oral. Tá me ouvindo? Sim, então Os dois são mais oral. então Se for avaliar só esses dois traços. uma grande família de orais. Então imagina como deve ser. Todo mundo chorando para tudo quanto é lado, em teoria, né? Estou sendo aqui usando Uma gritaria, uma falação. isso, falando alto todo mundo, muita comida, macarronada, certo? Coisas gordurosas, nada de exercício, saúde, não vai ser estimulado a isso, né? Porque não tem nem porquê. E é isso, beleza? É engraçado que quando é uma coisa fitness, o rígido vai ter prazer em comer uma coisa que é fitness, porque ele sabe que ele vai ficar ainda mais bonito, né? E o oral vai ter uma certa dificuldade, ou melhor dizendo, uma dificuldade absurda de comer, porque não é saboroso, né? Então, por isso que a gente tem que negociar com os nossos traços. Mas o rígido, por exemplo, é o cara do prazer. E é muito prazeroso para ele comer coisas saudáveis, porque ele sabe que isso vai deixar ele ainda mais bonito. E para ele a beleza não tem limites, porque uma das grandes dores do rígido é que ele não é perfeito. Então, né? Quantas vezes você já deve ter visto um cara, sei lá, elogiado uma menina mesmo, falando assim, nossa, você é linda, não sei o quê, e o rígido ele não acha, cara, né? Ele nunca vai achar que ele tá bonito, perfeito. E ele já é aquele sex appeal gigantesco, mas ele nunca acha que é o suficiente, né? Pode ver que as rígidas são as que mais se maqueiam, etc. Inclusive, pensando em vestimenta, né? Que a gente estava falando um pouco sobre isso. Como é que é a vestimenta do esquizoide? Ele vai querer aquelas roupas que justamente mostram que ele não é daqui. Então, umas batas, né? A gente poderia pensar numas batas, uns negócios, né? Você pode ver, por exemplo, o Renato Russo, né? Roupa cosplay, sei lá. O oral, ele vai gostar de roupa agarrada que prenda ele, não, ele quer roupa larga, etc, né? O rígido vai querer roupas que valorizem, né? Então ele vai querer a camisa coladinha, a mulher a sainha curta, que também, né? E então tem toda essa questão das vestimentas também, e tudo mais. Fechou? Então vocês estão lá com o playlist de oral. Procurem essa semana fazer as tarefas do oral, ouvir as músicas para ir identificando como é a psique, a mente e o comportamento no dia a dia de um oral. E agora a gente vai ter a parte prática com o João. Então vocês vão fazer aqui primeiramente, mas seria interessante todos os dias da semana pegar e fazer ou quando acordar ou quando dormir. Dica: procurem fazer quando acordar. Então procura acordar 10, 15, 20 minutinhos mais cedo e fazer. Por quê? Se você fizer no fim do dia, é capaz que você esteja tão cansado que você acaba não fazendo e você vai se sabotando durante todo o dia e não faz. Então, por isso que tem aquele livro O Milagre da Manhã. Então, a coisa mais importante que é para você fazer no dia, você faz não por último, e sim primeiro, certo? Como vocês investiram nesse curso, estão aqui dedicando o tempo de vocês também, então façam valer a pena não só o dinheiro, que eu acho que é simbólico nesse momento, porque o que é principal é o tempo nunca mais volta. O dinheiro vocês investiram, vocês vão ganhar de uma outra forma, sei lá. Mas vocês estão investindo tempo aqui, que é o mais importante. Mesmo quem vai assistir gravado vai estar investindo tempo para assistir essa gravação. Então façam valer a pena a gravação e a mentoria e façam a parte prática todos os dias também. Beleza? Então agora, João, é com você.
Oi, oi, já aqui. Tá ligado aqui. Oi, oi, tá me E aí? ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tô ouvindo, tá tudo ótimo, Maravilha. tudo tranquilo. Então, vou deixar uma prática aqui para que vocês possam fazer, para quem também for assistir depois a gravação, que é basicamente também uma automassagem, uma atenção também a toda essa região, né, da nossa mandíbula, toda essa parte que está diretamente relacionada a essa couraça, né, da oralidade, que é aqui a parte da boca e também aqui a cervical, tá? Então, basicamente, uma das principais questões que o traço de caráter oral traz, né, é que ele tem muita necessidade de expressão, de falar, se comunicar. E por ele ser uma pessoa extremamente emocional, muitas vezes o emocional pode ser bagunçado, pode ter incoerências, às vezes ele não pode encontrar ambientes onde ele possa ser compreendido, né? E aí essa necessidade, às vezes, dele falar pode também trazer, de alguma forma, uma repressão. E aí fica tudo entalado, às vezes a pessoa que traz um traço de oralidade que está na dor, ela geralmente sente muito, às vezes, aquela sensação de engasgado, né? Alguma coisa que está entalada, que queria muito expressar e ou expressou e não foi compreendida ou não conseguiu expressar. Então, digamos que esse exercício ele vai ajudar a liberar, né, toda essa tensão. Porque o que são as coraças? Elas são exatamente bloqueios, né, de energia que vão contendo, né, essa possibilidade da gente estar fluindo. E como vocês viram aí na aula do Luiz, né, o traço oral, ele absorve energia de todos os lados e a forma como ele expressa, como que ele, o único ponto praticamente que ele vai direcionar a energia dele é através da boca. Então, se ele não está conseguindo ter esse canal direcionado, onde ele possa se sentir validado na sua comunicação, onde ele possa simplesmente fluir, vai ter que ter essa necessidade de se trabalhar isso de uma forma mais pontual, né? E de alguma forma isso se trabalha, né? Nos atendimentos de terapia tântrica a gente estimula bastante, né? Tanto a parte da conversa, da escutativa, para que a pessoa possa trazer as questões, né? Os desconfortos. E através de exercícios práticos a gente também faz algumas dinâmicas, né? Que vão desde toques, estímulos, isso que eu vou passar agora para vocês, mas também às vezes um certo teatrinho também que estimula essa possibilidade de expressar, inclusive coisas que a gente às vezes tem certas travas, certas resistências que impossibilitam que essa comunicação seja de fato expressada, né? Isso eu vou falar na segunda parte desse exercício. Então, entrem numa posição que vocês estejam confortáveis aí, coloca um quentinho nessa mão, pode esfregar uma na outra, ó, dessa forma. E primeiramente vocês vão fazer uma conexão aqui, ó, com o seu cardíaco, que é a nossa fonte do nosso sentir. Esse trabalho é sobre sentir, sobre se conectar com as percepções. Então você ativa primeiro o seu cardíaco, traz uma respiração profunda, absorve esse oxigênio, solta. E aí você vai entrar em contato com as suas percepções. Você vai esfregar a sua mão, colocar energia, colocar esse quentinho. E agora você vai levar o rosto, coloca esse contato da tua mão nas suas bochechas e toda a região da tua mandíbula. Percebe a energia da tua mão. E agora você vai começar a massagear aqui, ó, na pontinha da tua bochecha,
E você vai colocar a boca entreaberta e massageia essa região, ó. Tá enxergando direitinho, Jaque? Jaque, tudo bem? Tá, é que eu tava com o fone e aí o fone tava bem pegando aqui na bochecha, eu tava desconectando. Aham. Coloca essa atenção aí, ó, na mandíbula, sente bastante aí, ó, o bochechão. E aí você vai descer aqui, ó, para essa parte, descendo aqui na tua mandíbula, faz esse movimento ondulatório, circular, desencoraçando. Quando sentir que quer ativar um pouquinho mais de energia, vai trazendo, ó, esfrega uma mão na outra, coloca aqui, ó, no teu pescoço, nessa região. Vai percebendo se você traz algum tipo de memória que acaba sendo desvinculada aí através desse toque, desse movimento, alguma nova percepção. Nosso corpo por inteiro, ele é um registro de várias memórias, então quanto mais a gente vai estimulando determinados pontos, mais a gente também vai acessando percepções diferentes. E isso é um treino que é só no estado de presença que a gente vai acessando. Então, a gente geralmente tem muita desconexão entre estar no corpo presente, né? Mas esses exercícios, eles ajudam nessa reconexão. Vai respirando durante todo o processo. Uma das coisas bastante importantes também para ir desbloqueando esse traço da oralidade é a vocalização, pessoal. Eu vou, na aula, deixar uma meditação de vocalização que ela direciona para que a gente possa, colocar a nossa voz em determinadas frequências que vão também fazendo a ativação dos nossos chakras, tá? E basicamente, essa vocalização, elas vão também despertando essa mobilização de energia e é uma crescente, né? Desde o chakra básico, né, de uma forma um pouco mais grossa, né, numa vocalização, ó, até você ir elevando exatamente os níveis, né, até o agudo, tá bom? Então, colocar a voz para fora. Ah, e depois de você massagear, ó, faz umas caretas, solta a mandíbula, faz girar, ó, sem vergonha, sem receio. Percebe como que é um movimento de desprendimento, ó. Pode pôr a língua para fora também. Ah, pode trazer som. Ah, 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 ah. Estirar, ó, essa parte toda aqui, ó, do pescoço. Traz de novo aqui, ó, esfrega as mãos e massageia toda essa região aqui, ó, do teu chakra laríngeo. Põe aqui as tuas duas mãos, ó, massageia.
E agora, por último, eu vou deixar vocês aqui com uma recomendação de uma prática também, que é uma meditação que é a Gibrit, e ela estimula, como eu citei anteriormente, né, estimula muito a nossa comunicação de conteúdos densos que às vezes é dificultoso a gente realmente colocar para fora, e expressar. Às vezes é percepções que a gente quer falar para uma pessoa e pode até ser um xingamento ou alguma coisa que você está querendo expressar e colocar realmente para fora, coisas que estão entaladas, coisas que estão te fazendo mal. E de alguma forma você pode colocar isso seja em palavras mesmo, ou se você não usar necessariamente dessas palavras, você pode simplesmente falar em línguas diferentes. Então, é uma meditação chamada Gibrit, que é uma meditação do Osho, que basicamente você vai se posicionar. Se você estiver sozinho, você se posiciona em frente ao seu espelho e você, através também de um áudio ali, de vozes falando ao fundo, eu vou deixar esse áudio aqui também no grupo, você simplesmente vai falar línguas diferentes. E você vai começar a improvisar e deixar isso aqui, ó, pulsar livremente aí a tua vocalização, não de uma forma mantralizada, como eu anteriormente falei, mas agora você vai colocar uma intenção de você estar expressando isso. E aí você consegue também colocar isso de uma forma prática, né, quando você tem pessoas para você fazer essa interação. Então agora, aproveitando que o Luiz voltou, vocês poderiam também fazer essa prática junto por uns 3 minutinhos. O que vocês acham? Aí vocês se posicionam, um de frente para o outro. Eu vou deixar aqui rolando uma musiquinha no fundo. Na verdade, não é uma musiquinha, são vozes falando atrás, né? Várias vozes. E vocês, olhando um para o outro, começam a expressar em vozes diferentes, qualquer coisa, assim, como se fosse... É. Imagina uma situação desafiadora que você passou algum trauma, por várias coisas que você gostaria de ter falado com essa pessoa. Pode ter sido um trauma, uma situação delicada, física, emocional, até de abuso sexual, e fala tudo que você gostaria de ter falado com essa pessoa. Pode ser um chefe, um profissional, um professor da faculdade, e aí você vai falar, entendeu? E você vai brigando ali com a pessoa e falando tudo que você gostaria. Então, na sua cabeça, você está falando o que você gostaria, só que está falando uma língua que você não sabe falar. A gente está fazendo aqui as orientações, já que a gente vai fazer essa prática aqui uns 3 minutinhos presencialmente aqui com o Otávio e o Luiz, tá bom? E aí fica como recomendação para você fazer isso diante do espelho, então você colocar uma cadeira de frente para você, imaginar aquela pessoa que você queria ter falado, pagado aquele sapo, e você simplesmente expressar e fazer esse exercício, porque é bom a gente colocar isso na expressão para a gente se liberar, né, desse entalado que está aqui na garganta. Tá bom? Então, já, não já? Eu não lembrava, eu ia te perguntar, na verdade. Então, ó, sem vergonha, um de frente para o outro, olhar, olhar para o outro, olha essa decisão aqui, projeta em um outro, sei lá, qualquer pessoa ou outra, que você possa ficar em depoimento, de memória, você poderia falar de uma coisa que foi instalada e agora fale. E outras línguas não fale. Não pode correr. Ó, não pode correr. Volta de novo e lembra quanto te machucou. Para você. Vai lá.
Assistiu aí já, que deu para ter uma noção, basicamente, como que funciona? Assisti sim. Dá uma extravasada mesmo, né? Uma É, limpada. dá um extravasado e eu vou dizer que não é fácil. Realmente não é fácil, dá uma trava, não é algo assim tão. É, Lembra de novo qual foi ruim aquilo, né? Qual foi traumatizante. por ser um processo também terapêutico, né? É bem efetivo quando a gente coloca isso com uma intenção assertiva, porque, como falei, né? Às vezes tem muita coisa entalada e a gente não tem, às vezes, essa permissão, essa possibilidade de você extravasar e colocar exatamente conteúdos muito profundos de uma forma visceral. E aí trava também, às vezes a gente vai querer ir para fuga ou para o riso ou para uma coisa assim de tipo, não consigo, não posso, nunca fiz isso, e aí tem a timidez, entende? Então, Lá no retiro de tanta com essa prática eu também, né? Pegando o aham. É, e Essa aqui, já que eu estou falando aqui, o Luiz está expressando, né, que no retiro, a partir dessa experiência, depois ele começou a socar uma almofada. E basicamente, o que que acontece? Isso é um estímulo, né? Uma vez que a gente consegue dar esse primeiro passinho, depois parece que a gente vai validando exatamente a expressão das nossas emoções de uma forma mais presente. Então, quando a gente está travado nesse aspecto da expressão, isso é muito bom, porque é um estímulo que traz um desconforto inicialmente, se a gente está aí, inclusive, nessa trava, mas que depois ela vai se desencambar para uma possibilidade, inclusive, depois de você falar tudo que você quer. Eu, por exemplo, choro pouquíssimo. É, tem Apesar de ser 90% oral, eu choro pouquíssimo. aham. Muitas vezes é por bloqueio também em relação a, tipo, você ter escutado, ah, menina chorona, entendeu? tudo chora. É, tudo chora. Até parece. É, tipo, ambientes que ignoram ou que não validam, por exemplo, essa nossa sensibilidade, né? O nosso aspecto como homens, a gente é muito educado desde crianças a homem não chora, né? E isso cria uma raiz. Eu lembro que eu era muito chorão até determinada idade na minha vida, mas eu lembro efetivamente, eu tenho uma memória que eu estava tendo uma raiva de mim mesmo. Ah, para de chorar! Eu estava fazendo muito esforço assim. Eu nunca mais vou chorar. E aí, real, eu comecei a me bloquear bem bloqueado, porque depois, Trava a respiração, é, som, e aí você Eu deixa, lembro de, ah, eu lembro de episódios assim, de chorar muito e de ter essa mesma fala, assim, tipo, para de chorar, cara, para de chorar, para de chorar. ela Porque era tão continua, então. descontrolado o choro, e aí eu ficava, para de chorar. Aham. É porque a gente tem essa propensão a dar vazão, mas como isso começa a incomodar principalmente os outros que não nos compreendem, a gente começa a se sentir exatamente, não, tem que reprimir para a gente se sentir validado, né? Essa que é a questão. é mais novo. Mas Quer vir para cá? Tá. Agora eu vou deixar com o Luiz, tá bom? Beijo, Jaque.
Beijo, Agnes. Tudo isso que a gente está falando aqui, o que é o mais louco disso tudo? É que se você for pensar, como a minha primeira formação foi em engenharia, a fórmula lá na física que é engenharia mecânica, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Não sei se vocês lembram isso do cursinho, da época da escola. Então, uma máquina, para ela entrar em movimento, né? Você armazena energia nela e ela transforma essa energia potencial em energia cinética. Um exemplo de uma energia potencial é a energia potencial da gravidade. Se eu levantar essa caixinha até essa altura, quando eu solto ela, toda essa energia armazenada vira energia cinética, ela entra em movimento e cai, né? A energia potencial, ela também pode ser armazenada, por exemplo, numa mola. Então, isso também eram alguns exercícios, quando a gente fazia exercício lá na escola de física, que é o quê? Você comprime aquela mola, qual é a tendência na hora que você soltar ela? Tornar a energia cinética e ela se movimentar. Então, imagina que essa é uma lei da física, então ela é uma lei universal. Agora, pensa então do ponto de vista psicológico, porque se ela pode ser aplicada por universo material, vamos fazer uma flexibilização e falar que ela também pode ser aplicada para o universo emocional. Então, eu tenho uma energia de movimento, que é, eu queria ter dado um soco naquela pessoa. Outro movimento é a própria voz, a garganta, as cordas vocais se movimentando. Eu queria ter falado aquilo, não falei. Tudo isso não se transformou em energia cinética, se transformou, então, é energia, né? Tanto que tem aquela lei lá, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente está falando de energia, é uma energia. Emoção é sinônimo de energia, é uma emoção, um movimento que em vez de externalizar, eu suprimi. Mas ele não se perde. A energia, ela foi gerada, ela não se perde. Se eu não fui e não dei um soco na cara do meu pai, e também não cheguei em casa e peguei uma almofada e dei um soco imaginando que era meu pai, para onde foi essa energia, então? Fica armazenado no corpo e cria o que a gente chama de somatização. As pessoas acham que a palavra somatizar vem da palavra somar, né? Vai somando. Não. Vem da palavra soma, do grego é corpo. Psique é mente, soma é corpo. Então, não é soma de somar e subtrair, é soma, porque soma do grego significa corpo. Então, por isso que a gente fala que vai somatizando, vai indo tudo para o corpo. Aí depois a pessoa desenvolve uma doença lá no pulmão, no rim, no fígado, né? Que aparece um câncer, um tumor, e ela fala: eu me alimento bem, eu faço atividade física, etc. E esse negócio apareceu do nada, né? As pessoas falam isso. Tô doente do nada. Então, será que é do nada? Você vai analisando o repertório, a história dessa pessoa, e você percebe que nunca é do nada. Essa é uma frase que eu adoro, que eu acho que não foi eu que criei, mas sempre vem na minha cabeça, que é nunca é do nada. Então, tudo tem uma explicação. Toda ação tem uma reação, então, por que a pessoa ficou doente? Tem uma explicação, né? E quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quê? Que a parte mais importante que a gente precisa cuidar é da nossa mente. Porque se você for pensar assim, o corpo. Então, o corpo, ele é uma barragem. Quanto mais eu me alimentar bem, fizer atividade física, dormir bem, mais essa barragem ela é forte para não aparecer uma doença no meu corpo. Só que o que faz a barragem estourar? A minha mente, as minhas emoções e os meus pensamentos. Então, por isso que tem gente que fuma a vida inteira, bebe, não sei o quê, e nunca fica doente. Por quê? Porque mesmo ele não se cuidando, a barragem dele é uma fina película, que qualquer coisinha poderia estourar. Mas ele cuida tão bem das emoções e dos pensamentos, ele é tão de boa com a vida, que essa barragem nunca estoura, mesmo sendo uma fina película. Agora, tem outras pessoas que têm a barragem extremamente forte, é feita de concreto, madeira, tem toda uma engenharia ali por trás, que é o quê? A pessoa que se exercita, come bem, etc. Nananana. Só que a pressão da água ali, que é as emoções, inclusive a água é representada pelas emoções, as emoções é representado pela água. As emoções, os pensamentos ali são tão tóxicos, a pessoa tem uma vida, um ambiente tão doente que
pode ter a força que for, a pressão é tão grande que uma hora aquilo estoura. Então, não estou falando que não é importante cuidar do corpo, do ponto de vista de alimentação, sono, etc. Mas se a gente fosse colocar em ordem de prioridade, o mais importante é cuidar da nossa mente e das nossos pensamentos e das nossas emoções. Beleza? Tá fazendo sentido isso para você, Jaque? Sim? Tá fazendo muito sentido. Não tá. E para você, Otávio, tá fazendo sentido? Sim? Esse exemplo da barragem, o corpo seria a barragem, o quanto você cuida do físico, e as emoções, que são a mente, né? Seriam os pensamentos, mas as emoções é a pressão que a água faz para que isso se torne ou não uma doença no nosso corpo, né? Porque tem gente que, tipo, com muito pouquinho cria um problema no corpo físico. E tem gente que, tipo, em teoria tá destruindo o corpo físico e nunca fica doente. Então, como a gente explicaria isso do ponto de vista mais integrativo, do ponto de vista mais holístico, é que essa força da água é o pensamento mais a emoção, e a barragem é o quanto a gente cuida do nosso corpo físico, certo? Mas aí o que é o mais louco? Qual é a melhor forma da gente acessar a nossa mente? Através do corpo. Lembra que a gente aprendeu que o nosso corpo é uma manifestação do nosso inconsciente, daquilo que a gente não está sabendo nem digerir. Mesmo porque, pergunta para uma pessoa se ela quer ter um câncer ou ter uma doença. Não, mas ela tem. Então, se ela tem, é porque de alguma forma ela quer. Mas qual é a parte dela que quer? Parte inconsciente. Então, toda necessidade não atendida é inconsciente, porque ela nem está conseguindo enxergar que aquela necessidade não está sendo atendida. E aí vai aparecer aonde? No corpo. Tudo isso que a gente está falando aqui de couraça, etc., vocês raciocinavam do ponto de vista lógico quando vocês eram lá na época do esquizoide, do oral, etc.? Não, mas era uma interpretação do inconsciente de vocês. Beleza? Está fazendo sentido isso? Vocês ainda não tinham aparato mental para saber se aquilo era rejeição, abandono, etc. Mas o seu corpo registrou assim, mandou esse comando lá para a mente e a mente começa a trabalhar em cima dessa informação e vai moldando o corpo, igual como se fosse uma massinha, para que ele se adapte àquela realidade, que é rejeição, abandono, manipulação, humilhação ou traição. Que são os 5 traumas principais. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa, fazer alguma observação, tirar alguma dúvida? Alguma coisa não ficou claro? Então tá. Então façam as meditações, parte prática e as tarefas. E vocês ainda não enviaram a ficha de anamnese. Se vocês olharem lá no grupo, tem lá algumas perguntas. Mandem lá a resposta de cada uma daquelas perguntas. Por quê? Porque a gente ainda tem mais 4 aulas, certo? Tem psicopata, masoquista, rígido e a aula extra de acolhimento do rígido, mais a masterclass do FREM, né? Que aí vocês vão ver um outro nível de somatização, né? Ele vai falar sobre as experiências dele, sobre o livro, etc. Então, a gente quer direcionar vocês, né? Tanto que a gente vai já dar um conteúdo extra na próxima aula, que é sobre os sabotadores internos, que é uma outra forma de observar a mente. Só que a gente só vai conseguir dar esse direcionamento sabendo o que vocês vieram buscar. Se é por causa de uma doença, ou é uma questão emocional, é amorosa, ou é afetiva, ou é financeira, ou é falta de propósito na vida, falta de energia para fazer as coisas. Então, se vocês não derem esse direcionamento, a gente não sabe que conteúdo extra a gente pode dar, como a gente vai direcionar as aulas. Então, respondam aquela ficha de anamnese e isso serve também para quem vai assistir a gravação. Quem ainda não entregou. Oi? Não, só aquelas perguntas. A gente pode montar um formulário no Google. Em cada uma? Então vamos montar um formulário para ficar mais fácil para vocês responderem, tá? No Google Forms. E aí vocês respondem. Amanhã, então, a gente já vai até o fim do dia. Não vou falar na parte da manhã, porque eu não sei como vai ser a rotina aqui. Mas até o fim do dia a gente sobe a gravação. É importante sempre assistir de novo. Por quê? Porque o nosso cérebro só reconhece aquilo que ele já viu. Você conhece essa frase? Né? Então, você assiste a aula de novo, aí sim o seu cérebro vai fazer as conexões necessárias. Porque a gente só reconhece aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já aprendeu. Então, é muito importante reassistir a aula, tudo novamente. Beleza?
Uhum. O Otávio está falando aqui que cuidados paliativos? Em cuidados paliativos, que é uma pós que ele fez, ele fala que quando a gente sonha que a gente está morrendo, a gente sempre acorda, porque a nossa mente não reconhece aquilo, porque a gente nunca viu. Então, ele não tem a informação para processar aquilo, né? E, inclusive, isso mostra no Inception, né? Na origem, que toda vez que morre, acorda. Isso aí. Certo? E agora, qual será que é o real? Isso aí que a gente está vendo ou é o do sonho? Né? Que é o que mostra no Matrix. Você vai lá para uma cama, deita lá e você dorme, mas o teu espírito entra com outro corpo que está projetado no mundo. Isso aí. Certo? Beleza? Então é isso. Como diria o presuntinho, por hoje é só. E aí vamos derrubar aqui. Como é que faz aqui, Aguinaldo? Para derrubar tudo? Só tchau, Tem um tchauzinho. sair aí. Tchau, Jaque. Tchau, gente. Valeu. Ficar com Deus. Namastê, gratiluz, água vegana. Tudo de bom. Água vegana. Tchau.